A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Vamos meditar no Salmo 66, versículo 18, 19 e 20, que diz assim, versículo 18: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações para a edificação de todo aquele que crê. Muito bem, sou um crente, pequei, e agora o que fazer? A palavra de Deus, então, aqui está a dizer a respeito de uma doutrina que é conhecida nos seminários teológicos, a martiologia, ou seja, a doutrina do pecado. A martiologia deriva de uma palavra grega, amartia, ou seja, erro, pecado. Então, os estudantes de teologia, quando eles estão nos seus seminários, tem uma disciplina que é conhecida, a martiologia, ou seja, a doutrina do pecado, a ciência, o estudo do pecado, suas origens, suas consequências, a martiologia. Então nós vamos conversar um pouco sobre este assunto, que está inserido neste conhecimento de amartiologia. Mas muito bem, como disse, sou um crente, pequei, e agora? Salmo 66, versículo 18, como lemos: Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se nós ficarmos concentrados em satisfazer a vontade da carne, alimentar os desejos, desejos pecaminosos, o que é que vai acontecer se a gente guardar isso, alimentar isso no nosso íntimo, no nosso coração? O que é que vai acontecer? As nossas orações serão impedidas. E existem pessoas assim, que são religiosas, que aparentemente estão desenvolvendo a sua vida religiosa, o ativismo religioso, mas Deus sonda e conhece o coração. Ele vai até a divisão da alma do espírito. Ninguém pode se esconder, pode se ocultar dos olhos do Senhor. Então, se nós atentarmos, dar atenção à iniquidade do coração, o Senhor não vai ouvir, porque o nosso Deus, ele não ouve a pecadores. Mas, se nós fizermos a sua vontade, esse sim, o Senhor, ele ouve. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Por que Deus o ouviu? Porque ele não ficou dando atenção, alimentando o erro, o pecado, as falhas. Então ele aqui diz que Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Então, se nós não ficar atentando para a iniquidade, Deus vai atentar para a nossa oração, para o nosso clamor, para o nosso pedido, que Deus não
Se como a Bíblia diz que nós não devemos ser coniventes com as obras infrutuosas das trevas, porque Deus não é assim. Deus não vai estar conivente, né, com o pecado. Assim também como alguém diz que vai evangelizar e ali coloca um fio, né, para roubar a energia da concessionária. Deus não está nesse negócio. Não adianta fazer as orações pedindo em nome de Jesus, que o Senhor não vai estar comprometido com coisas erradas. É a mesma coisa de alguém que diz que vai para o Paraguai e pede oração para fazer compras, só que quando ele vai para fazer isso, ele lá já leva o dinheiro para pagar, né, gorjeta aos fiscais, para ele poder passar sem ser fiscalizado aquilo que comprou. Então, Deus vai ouvir uma oração desta? De jeito maneira. Então diz aqui, continua: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, quando nós estamos atentando para Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, e nós vamos a Deus em oração, nós vamos ser ouvidos pelo nosso Deus. E Ele não vai rejeitar a nossa oração, não vai rejeitar o louvor, não vai rejeitar o culto, a reunião, não vai rejeitar aquilo que nós fazemos para Ele. Assim, no Antigo Testamento, o Senhor se manifestou desgostoso quando disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor reclamou dizendo: não suporto o sangue de bodes, carneiro, as festas do sábado, luas novas, seus rituais, suas cerimônias. Então o Senhor disse que não suportava mais esse tipo de hipocrisia, de falsidade. Então, aqui a Bíblia diz, no versículo 20, capítulo 66 do Salmo, que o Senhor não desviou de mim a sua misericórdia. Então, queremos contar com a misericórdia de Deus? Então, vamos procurar, né, andar na presença do Senhor. Bem, existem três coisas importantes para a gente aprender, né, a respeito deste assunto, que diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus, é a pessoa convertida ao Senhor Jesus, pessoa que agora é nova criatura, né, não comete pecado, porque a sua mente permanece dele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aqui pode, à primeira vista, a gente não entender direito como isto, que é nascido de Deus, não comete pecado, nunca erra. Devemos entender, não vive habitualmente no pecado, ou seja, não é costume desta pessoa ficar pecando, insistindo nisso como se fosse uma pessoa teimosa, contumaz. Pelo contrário, aquele que é nascido de Deus não vive, devemos entender, na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, permanece em Cristo. Fé que nasceu do seu coração é uma fé permanente, ele não permanece no pecado, mas permanece em Deus. Então diz, não pode pecar, ou devemos entender, não pode continuar pecando, porque, qual é o motivo? Porque é nascido de Deus, tem uma nova natureza. Então nós devemos entender muito bem
o sentido da palavra de Deus, para não estarmos assim entendendo as coisas de maneira deturpada. Então a Bíblia aqui está nos ensinando que nós que nascemos de novo, somos nova criatura, nos convertemos a Cristo, ao Evangelho, mudou a natureza, aquele que roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, ele não tem desejo, não tem mais prazer de permanecer, de continuar na prática do pecado. Como nós ainda não chegamos ao nível de perfeição, nós estamos crescendo até chegar à estatura de varão perfeito à medida de Cristo. Então a santidade, ela tem dois aspectos: imediato, porque nós saímos das trevas e agora estamos na luz do Senhor. Mas há um trabalhar contínuo, como está dito, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoando até chegar o dia, né? Dia que o Senhor vai arrebatar a sua igreja como noiva ataviada, sem ruga, sem mancha. Assim será com aquele que é nascido de novo. Então há um aspecto imediato de santidade, mas também contínuo. À medida que vai vivendo na presença de Deus, o Espírito do Senhor vai lapidando, como acontece com o ouro, né? Que ele é provado no fogo e ele ali sofre isto para poder ser purificado e ficar um ouro puro, 24 quilates, ou seja, sem impureza. É isso que Deus ele faz em nossas vidas. Então não devemos pensar assim: bom, eu sou crente, eu entreguei a vida a Jesus, eu renunciei ao pecado, eu confessei o nome do Senhor, eu fui às águas do batismo, eu agora participo da ceia do Senhor, eu sou um congregado, eu sou um membro da igreja. Eu passei agora para a lei, né, do Senhor. Mas eu errei, eu falhei, eu tropecei. Não porque quis, não foi por dolo, ou seja, premeditou, mas foi um acidente acontecendo. Não que nós estejamos pensando assim, querendo inventar desculpas. Não, Deus é misericordioso, eu vou, na hora de errar, eu vou a Deus, toda vez que eu errar, aí eu vou a Deus pedir perdão. Não é assim, né? A palavra de Deus, então, diz aqui, em 1 João 2,1, vamos verificar essa segunda coisa importante. Primeiro, não é um hábito daquele que nasceu de novo continuar na prática do pecado, mas ele pode errar, porque ainda nós estamos vivendo neste tabernáculo, né? Esse corpo imperfeito, e por não sermos ainda completos e íntegros na questão da espiritualidade, nós estamos buscando, né? Buscando, caminhando, prosseguindo, crescendo, conhecendo, prosseguindo em conhecer o Senhor, crescendo na graça do conhecimento do Senhor. Mas enquanto isso não se completa, algumas vezes cometemos erros, como nós já ouvimos falar há muito tempo, errar humano. Agora, permanecer no erro, aí também já é demais também, não é isso? O Senhor disse para aquela mulher que pecou: vá e não peques mais, eu não lhe condeno. Vai e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Bom, então vamos agora, segunda coisa importante, 1 João 2,1, diz: meus filhinhos, uma maneira assim carinhosa de tratar com a igreja, né? O espírito de mansidão. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ou seja, procure não pecar, não errar. Este é um conselho da palavra de Deus para todos nós.
Se alguém pecar, mas se alguém pecar, tudo está perdido, não tem mais jeito, eu agora não tenho mais solução, meu fim já está determinado, é assim? De maneira alguma. A Bíblia diz: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Graças a Deus que nós temos este recurso. Primeiro, não é hábito, não é prática do pessoa convertida a Cristo permanecer no pecado. Segundo, se porventura acontecer um acidente, uma falha, não é motivo para pensar, não tenho mais jeito, Deus não gosta de mim, eu falhei, e agora? O que vai ser da minha vida? Primeiro sentimento que aquele que é do Senhor, nascido de novo, tem, ele sente o pesar pelo seu erro, pelo seu pecado. Ele lamenta, ele chora, mas ele procura se redimir, busca diante de Deus uma nova chance para se levantar e confessa, né, e não mente. Então, este é um recurso que nós temos, um advogado, assim como temos causas aqui, né, na terra, e nós precisamos constituir um advogado para se responsabilizar pela nossa causa. Então é ele que vai interceder por nós. Então, graças a Deus que nós temos um advogado. A Bíblia diz que, diante de acusações, nós devemos lembrar que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Volto a dizer, isso não deve ser também um argumento, um álibi para nós estarmos no pecado e tentando a Deus e sempre pensando assim: não, eu vou essa semana, eu vou pecar, mas no domingo eu vou para a igreja, vou me redimir. Não, não é desse jeito. Com Deus não se brinca, né? A Bíblia diz: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? E o que não faz o que eu mando? Então nós devemos não somente falar, mas viver, né? Nós devemos ser sinceros, devemos ser honestos para com o Senhor. Então, primeiro, não deve ser um hábito, um costume. Pelo contrário, o hábito do aquele que é de Deus, nascido de novo, é buscar a paz entre todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nunca se considera uma pessoa totalmente assim completa, mas como o apóstolo Paulo diz: não julgo que haja cansado, mas prossigo. Eu vou prosseguindo para o alvo, né? Buscando, ou seja, não se acha merecedor. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E a terceira e última coisa está aqui, 1 João 1,9, que nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, sou um crente, pequei, o que é que eu vou fazer agora? Buscar a Deus enquanto se pode achar, confessar, como a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. É isso que Deus deseja de nós, que a gente reconheça que sem Ele nós não podemos nada, não somos nada. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas algumas vezes na vida acontece um erro, um tropeço, né? Uma falha. Não é porque a pessoa tem o prazer de continuar assim. Então, vai logo, quanto pode achar a graça de Deus na vida, e aí então vai ao Senhor, diz: Senhor, pequei. Lembramos do filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, ele disse: pequei,
contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas, por favor, deixa eu ficar, pelo menos, junto aos teus empregados. Mas, como ele era filho, o pai disse, não, de maneira alguma, e chamou os seus servos e disse, coloque dele um sapato, uma roupa, um anel, vamos matar o bezerro que está gordo, cevado, vamos fazer uma grande festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então aqui diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda injustiça. Então, concluindo, isto aqui que nós aprendemos sobre a martirologia, um pouquinho, não é tudo, né? Não se esgota aqui, a doutrina do pecado. Então, nós temos aqui estas verdades. E finalizando, Provérbios 28:13, diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, abandona, alcançará misericórdia. Que o Senhor continue abençoando e lembre-se, nem tudo está perdido. O que fazer agora diante de uma falha e algo que não estava planejado, aconteceu de repente, não existe motivo de desespero. Vamos buscar o Senhor, vamos nos redimir e vamos continuar em contato com o nosso Senhor Salvador. Pai, muito obrigado por esta verdade maravilhosa que a Tua palavra nos ensina. Muitos estão pensando que não tem mais jeito, não tem mais solução, que até mesmo blasfemou contra o Espírito Santo. Mas o sentimento de pesar, de tristeza, ó Deus, por esta falha, é uma prova que isto não aconteceu, que não blasfemou contra o Espírito Santo, que está muito triste, está muito assim, decepcionado consigo mesmo. Mas nesta hora, Pai, nós estamos diante de Ti, pedindo perdão por aquilo que nós fizemos, seja por palavras, atos, atitudes, coisas que vêm no coração, sejam sentimentos errados, perversos, Senhor, vingativos, pensamentos, ó Pai, de ressentimento, de raízes de amargura, ó Deus, dureza de coração, ó Deus, precipitações, murmurações, ó Deus, teimosia. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a estarmos, Seu Deus, firme e constante naquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Obrigado, porque Tu és o advogado dos advogados e é o Senhor que é a nossa defesa, é o Senhor que morreu por nós e de maneira alguma, Senhor, apesar de alguns momentos, ó Pai, e muitas vezes, ó Deus, tropeçamos, mas graças a Deus que nós temos a Ti, que é um Deus misericordioso. A Ti oramos em nome de Jesus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo permaneçam nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém.